Hoje, dia 28 de março de 2023. Hoje eu vou dar uma dica para quem quer empreender com pouco dinheiro, mas só que tem uma vantagem, que possui um sítio, uma chácara, um terreno grande que dê para produzir alguma coisa. Esse é meu ponto de vista. Que tem muita gente que tem terrenos, chácara, sítio, mas só para lazer. E e sítio só para lazer, chácara só para lazer, é um passivo. O que significa um passivo? Um passivo é onde você não tem lucro, não tem retorno, mas só gasto. E chega uma hora que fica muito caro manter uma chácara, um sítio que ela não produz nada. É bom para lazer, tirar um lazer, mas só que eu tô falando para que aquelas pessoas que têm esse pedaço de terra e quer investir para gerar um lucro, fazer ela ser produtiva. Que tem muita gente que tem essas coisas, mas não tem a visão. Hoje eu vou passar um pouco da minha visão, do meu ponto de vista. Se fosse eu, se tivesse um sítio, uma chácara numa cidade pequena, isso serve para qualquer região. Mas só que eu vou dar um exemplo como se eu tivesse na minha cidade, lá no Maranhão. Que eu vi que tem bastante lugar que tem sítio, alguns conhecidos meus, tem sítio, tem chácaras, e não é totalmente aproveitado. E também um exemplo que eu vi é que eu fiz um vídeo capinando o terreno não, o quintal da casa da minha mãe, que ela ganhou uma casa de herança, e aquela casa, ela fica praticamente no centro da cidade. Mas só que como é aquelas casas meio antigas, que o terreno é gigante, lá naquela casa, que é 10 só o quintal é 10, acho que tinha uns 20 no total, 200 metros quadrados, que eu capinei, que eu limpei lá. E se eu tivesse lá e tivesse aquele terreno, eu investiria com pouco dinheiro para gerar uma grana. Como assim? Porque tem muita gente que tem chácara, tem sítio, pensa em criação de gado, criação de alguma coisa. Mas só que isso aí, ele gera muito custo para até dar lucro, gera muito tempo. Porque como eu sou técnico em agropecuária, eu sei que a criação de gado, que a maioria pensa criar gado, demora muito tempo, no mínimo 2 anos, se não tiver uma alimentação balanceada, um pasto bom, que precisa de um lugar muito extenso. E tem muita gente que perde muito dinheiro tendo um lugar bom para produzir, pensando em criação de gado. Já pensa no alto. Mas você chegar no alto, você tem que dar o primeiro passo. Eu, como se fosse eu investir, se eu tivesse um sítio, uma chácara, eu faria o seguinte: começaria com coisas pequenas, de fácil venda, de fácil produção e de fácil locomoção até o ponto onde eu ia vender. O exemplo que eu vou dar é para aquelas pessoas que têm esses locais, pode ser em qualquer sítio, qualquer chácara, ou então aquele quintal gigante que eu mostrei num vídeo, que é da minha mãe. Eu produziria uma coisa fácil de vender para restaurantes e bares. Como eu vi lá na minha cidade, tem bastante restaurantes e bares e tem muita gente que tem sítio. O que eu indico? Produção de quiabo. Quiabo seria uma planta rústica que não precisa de muito cuidado, praticamente dá o ano todo. Como ela é rústica, ela produz bastante. Qualquer um consome quiabo e tem muitos bares e restaurantes. Fazia uma plantação de quiabo, olhava como é que dá para fazer, não precisa de muito investimento, de muito cuidado e praticamente dá o ano todo. Todo mundo consome. Se você quiser produzir e vender rápido e ganhar menos, você fornece para bares e restaurantes, como tem muito lá na minha cidade. Bares e restaurantes, isso seria a minha visão de negócio. Se eu tivesse lá, se eu não tivesse dinheiro para investir, eu faria isso. Produção de quiabo para bares e restaurantes. Se eu quisesse ganhar um pouco mais, plantava e venderia nas feiras com um valor para o consumidor final. Seria uma coisa que você ia gerar um dinheiro rápido, porque qualquer um consome quiabo, uma planta rústica. E outro também que é bastante consumido lá seria o maxixe. E é uma coisa também que fácil plantio, fácil, como eu posso falar, fácil transporte. Você tem que pensar em uma coisa fácil de transportar para vender. Como você tem pouco dinheiro, até numa bicicleta dá para fazer isso. E outra coisa também, pimentinha de cheiro.
são centavos, mas centavos de muito, para você começar a transformar uma coisa que é passiva em um ativo. Então você transformando um sítio que era passivo, que você só gastava dinheiro, com uma coisa que dê retorno. É, seria fácil. É, não essa plantação de quiabo, de maxixe, de pimentinha de cheiro, que é bem consumido, uma coisa fácil de vender, não precisa de muito investimento e também não precisa de muita manutenção e como é que eu posso falar? Insumos. Porque tem o seguinte, como eu já fui professor também de agricultura orgânica, você tem como fazer composteira. Uma coisa muito barata, muito fácil de fazer e é um nutriente para as plantas. Você pode verificar no YouTube como fazer uma composteira para fazer esse investimento barato, fácil e que ao longo prazo você pode dominar o mercado da sua cidade. Isso serve para qualquer cidade, mas eu estou dando um exemplo da minha, porque eu vi que tem muito sítio, os quintais são gigantes, tem muitos bares, muitos restaurantes. Eu viraria um fornecedor nesses locais. E como eu falei, você não tem o dinheiro, que algo você pode comprar na feira, colocar as sementes para secar e depois plantar. Você pode verificar como fazer um plantio de quiabo no YouTube, como fazer uma composteira e vender. Vender é a coisa mais simples do mundo. Se você não tem a técnica de venda, você pode aprender técnicas de venda na internet, técnica de PNL. Com o tempo você começa fornecendo quiabo, aí sim você já pode pensar em criação de alguma coisa de gado, de alguma coisa alternativa. Mas as pessoas que quer começar esse ano de 2023 tendo já um sítio, investir numa coisa fácil e rápida e com pouco dinheiro, essa é a dica que eu deixo. Valeu, obrigado.